Olá, sejam bem-vindos ao Emerging Cast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla e hoje a gente tem um episódio muito especial. Temos aqui um convidado de renome aqui na medicina capixaba, né? E nacional. Pedro Paulo, uma honra te receber aqui. Se apresenta aí pra galera quem que é Pedro Paulo. Conta pra nós. Pô, primeiramente a honra é minha, cara. Obrigado aí pelo convite de vocês, de estar aqui batendo esse papo. Bom, para público conhecer a gente aí, saber quem é que tá conversando, né? Eu sou médico, minha formação é em clínica médica e medicina de emergência e tenho buscado estudar um pouco sobre educação médica. Então, ao longo dos últimos anos, eu fiz um mestrado em ensino em saúde e agora estou cursando um doutorado em educação médica. E aí a gente vem desenvolvendo um trabalho bem interessante nos últimos 6 meses aí junto com o time da MD, que é o MD Acadêmico, um projeto voltado para o estudante de medicina, para a gente potencializar aí os nossos estudantes, ajudar eles nesse boom de escolas médicas que a gente está vendo, né, no momento. Nesse caminho aí. Pergunta uma coisa maneira, cara. O que te fez ter esse caminho assim pra... Você fez clínica médica, você fez emergência, né? Então, título de emergência pela Abramed. E aí você foi pra essa parte educacional, de gestão. Como é que tá isso aí? Como é que você pensou em trilhar esse caminho seu? Pietro, cara, isso surgiu da seguinte maneira. Clínica médica eu tinha certeza que eu queria fazer na minha vida. Então, desde a faculdade lá, Vitor lembra disso. Você sabe que eu fui dupla desse cara de internato. Rapaz, a gente tem tanta história, meu amigo, que você não tem noção, não. É banho de lóquios, é banho de parto. Você não tem noção tanto de história que a gente tem, não, rapaz. A gente não pode contar isso aqui, não. Tem tanta história, meu amigo. Então, a clínica médica eu tinha certeza, desde a graduação. E eu sempre gostei muito de procedimento em medicina. Mas cirurgia eu sabia que eu não queria fazer também. Então a medicina de emergência juntava as duas coisas ali, né? O raciocínio clínico e procedimentos médicos também. Então, do ponto de vista de especialidade médica, o caminho foi esse. E quando eu terminei a minha especialização, eu já recebi um desafio de atuar na educação médica. Então, com esse desafio à frente, eu fui buscar capacitação nessa área. E acabei me apaixonando, cara, porque assim... Você atuar na educação e ter a possibilidade ali de ajudar as pessoas a transformar a realidade delas é algo, para mim, tão bonito quanto a medicina. E atuar, maneiro, então, na educação médica, para mim, é fundamental que seja bem feito, né? E aí eu venho investindo nisso, então, em me especializar na área da educação médica, porque a gente percebe ser um cenário em expansão no país e com grande necessidade de profissionais qualificados. Já vamos deixar uma deixa aqui pra gente fazer, inclusive, um episódio sobre educação médica com o Pedrão, tá? Que a gente vai entrar nessa área que ele é apaixonado e a gente vai falar só sobre isso nesse episódio, então. Cara, eu tenho que perguntar uma parada bem diferente do episódio, mas assim, qual a sua visão da medicina hoje no país, Pedrão? Cara, a medicina, pra mim, Pietro, essa pergunta a gente tem discutido bastante aí nos últimos dias, né? Muitas notícias, muita coisa acontecendo. Mas o que acontece do ponto de vista de mercado de trabalho? O que eu enxergo? Está acontecendo com a medicina aquilo que tem que acontecer com qualquer profissão. Quando a gente pensa como médico, que nós somos aqui, a gente sempre está muito preocupado com a qualidade do serviço, e a gente tem que estar mesmo, e existe até uma preocupação com colocação no mercado de trabalho, que é muito legítimo. Isso tem que acontecer. Só que quando a gente se coloca no lugar do usuário, cara, se nós formos usuários de um serviço de advocacia ou de um serviço de engenharia, nós queremos ter a oportunidade de escolher o melhor. E na medicina, se a gente olhar para alguns anos atrás, isso não era possível para o usuário. Então, para o usuário do sistema de saúde ter uma quantidade maior de médicos, é melhor, ele pode escolher o médico que ele vai confiar. E nesse cenário, é importantíssimo o estudante de hoje se diferenciar, cara. Porque se ele não se diferenciar, ele vai pegar um mercado de trabalho saturado, realmente, e ele vai ficar na média. Sem diferencial. Né? Sem diferencial. Então, eu acho que o mercado de trabalho ele vai se tornar mais competitivo. A medicina vai se tornar mais competitiva. Do ponto de vista de evolução da medicina, isso é bom. Isso é ótimo, porque todo mundo vai ter que correr atrás. Do ponto de vista de salário do médico, não é tão bom assim. Certamente a gente vai ter aí uma estagnação da média e aqueles que se diferenciarem vão almejar aí, vão alcançar salários e remunerações melhores. Maneiro.
Como é que tá a emergência nesse cenário todo aí? Você acha que o emergencista, ele também é um cara que tem que se diferenciar? É um cara que... Porque muitas vezes eu acho que é uma coisa que tem essa visão. Quando eu trabalho por 12 horas de plantão, é difícil avaliar a meta desse cara. Meta de produção. Meta de... Por que esse cara vai diferente de outro cara? Por quê? Como? Porque ele não destratou ninguém? Porque ele ficou mais tempo acordado à noite? Como é que avalia esse cara? Porque é diferente de um cara que, pô, especialização, etc, começou a atender e tal, e agora, né, o cara se especializou demais, começa a diferenciar alguma coisa em relação ao consultório, e começa a diferenciar, né, e ter mais o seu portfólio de pacientes, né, pela sua qualidade maior. Mas quando eu falo de plantão, é difícil avaliar essas coisas, né? Cara, olha só. A emergência, a medicina de emergência como especialidade médica é nova no Brasil. Novíssima, né? Nos Estados Unidos já é uma especialidade médica há mais de 40 anos. Mas no Brasil ela é reconhecida agora, 2016 ou 2018, se não me falha a memória aqui. Então é muito pouco tempo. Tanto é que no estado do Espírito Santo, se a gente for formar aí 3 equipes de emergência só com emergencista, a gente não consegue. Sim. Não tem um número... Eu tenho uns 30 no estado por aí, né? Por aí, entre 20 e 30 emergencistas titulados, né? Então, como que eu enxergo isso? Onde que tá a métrica principal, cara? Tá no custo do hospital. Então, o hospital, ele tem ali um custo relacionado à efetividade daquela equipe médica. E isso a gente consegue medir muito bem hoje já, por exemplo, com o DRG Brasil, né? A gente consegue ir lá na causa raiz da complicação, ir lá na causa raiz daquele tempo de internação prolongado, e a gente consegue identificar, então, onde é que veio o problema. E aí, você consegue começar a medir. Então, assim, o atendimento na emergência tá legal? O paciente que era para... A gente vai falar sobre pneumonia aí. O paciente que era para internar por uma pneumonia e deveria ficar 5 dias internado, 6 dias internado, tá ficando 14. E aí você vai ver que ele ficou mais tempo por causa de um pneumotórax que foi feito lá no momento da internação na emergência. Ou a escolha de um antibiótico errado. Então, assim, você já consegue levantar esses dados, sabe, com esses sistemas de gestão. Então, eu acho que o ponto central aí é realmente o sistema de saúde começar a avaliar custo de um serviço que tem o especialista em medicina de emergência. E com isso... né, a gente evoluir para um cenário em que a gente possa remunerar, inclusive, por desfecho. Então, pô, se você tem uma equipe que tem médicos emergencistas e que utilizam técnicas mais avançadas, pô, o cara só faz punção guiada por ultrassom, ele maneja a via aérea de uma forma que evita complicações. Esse cara tem que ser diferenciado em relação àquela equipe que complica tudo. Sim. Bom, e falando então em manejo de emergência, você quer entrar no quê, amor? Nós vamos continuar um outro episódio aqui, né? Vamos começar. Porque se a gente for falando com o Pedrão aqui, então. a gente tem 200 assuntos diferentes pra falar com o Pedrão aqui, pô. Resenha eterna. Então vamos começar com o nosso assunto do episódio? Bora. Tema Vamos pouco falar frequente, hein? Pouquíssimo frequente, quase ninguém vê. Pneumonia na emergência. Bom, Pedrão, a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, é um dos contextos infecciosos, né? Infecção urinária e pneumonia. Quantas a gente não vê, né? Sepse de foco. Ou é pneumonia e tu. Isso aí é comum. E tu e pneumonia. Rapaz, como é que pode? Só bloco aspirou com xixi. Exato. Essa não dá pra entender. E pneumonia, a importância de pneumonia e emergência. É muita coisa, né, Pedrão? É muita coisa. É uma das situações que tem maior morbimortalidade, né, na emergência. Se eu não me engano, era o 4º lugar em anos perdidos. A gente tem aí uma estimativa global de anos perdidos de vida, né? E a pneumonia era o 4º lugar. E muito frequente, o médico que está atuando na emergência precisa dominar, precisa saber como fazer o diagnóstico e como tratar, porque certamente você vai encontrar. Se estiver lá no plantão, você vai encontrar um paciente ou que está chegando com a pneumonia ou que já está internado e você precisa reavaliar, algo nesse sentido. O último dado epidemiológico que eu tive acesso, até o livro da USP recente, o último livro da USP, falava em pneumonia, a 3ª causa de mortalidade e a principal causa de morte por doenças infecciosas. De doenças infecciosas, ela é a principal causa de morte. Então, olha que dado interessante, né? Olha a mortalidade da doença nos nossos dias atuais. Então, pneumonia, Pedrão, como é que a gente vai definir uma pneumonia? Então, o que é pneumonia? Principalmente para o estudante, né, que está ouvindo a gente, que está acompanhando a gente. A pneumonia ela vai ser definida como um processo infeccioso. Então, a gente tem diferentes patógenos, aí, as bactérias, vírus, fungos,
do trato respiratório inferior. Então, esse processo infeccioso certamente vai cursar com uma inflamação, um processo inflamatório, que pode ficar localizado nos casos mais simples ou sistêmico naqueles quadros que cursam com sepse, né, de foco pulmonar e complicações. A definição básica de pneumonia é por esse caminho. Perfeito. Então, basicamente, lembrar, né, que os sintomas são aqueles clássicos que a gente está acostumado, né? Tosse, febre, a expectoração purulenta em algumas situações, dispneia e tudo isso aí. Eu acho que todo estudante... Dor torácica, né? Dor torácica, né? Às vezes dor ventilatória dependente, dor pleurítica. Então, esse quadro floreado a gente está acostumado, né? Essa pneumonia principalmente aguda aí, que a gente geralmente associa ela ao pneumococo. Vão ter os quadros de pneumonia atípica também com um quadrinho mais arrastado. Uma coisa interessante a gente comentar, Pedrão, é sobre a questão do padrão radiológico. Eu acho que quando a gente, né, a primeira vez que a gente estudou pneumonia, a gente tinha muito essa definição assim, ó, não, pneumonia lobar, eu vou pensar em pneumococo. Broncopneumonia, eu vou pensar em estáfilo, disseminação hematogênica, broncogênica, é outra coisa. Sim. E aí, dá pra eu cravar isso daí com padrão radiológico? Dá pra eu saber qual que é o patógeno que tá causando a pneumonia? Cara, você não pode responder isso. Você não vai poder responder o patógeno, ali, o tipo de pneumonia, pelo padrão radiológico. Agora, o que eu acho bastante interessante quando a gente fala sobre radiologia e raio-x de tórax, né, radiografia de tórax, é que quando a gente estudou medicina, diziam pra gente que não tinha que pedir radiografia de tórax. E isso mudou ao longo do tempo. Verdade. E hoje é recomendado que se solicite radiografia de tórax para qualquer suspeita de pneumonia. Tem um trabalho recente que mostrou que até 40% dos médicos falham em diagnosticar pneumonia sem a radiografia. 40% é pesado, hein? Até 40%, é muita gente, cara. Então, assim, suspeitou de pneumonia, pede raio-x. Raio-x de tórax. Rapaz, isso é engraçado. Gente, uma radiografiazinha, né, pô? Um raio-x de tórax. Todo lugar tem. Pelo amor de Deus, Eu tava nos plantões de clínica médica, né? Foi uns plantões, assim, mais, cara, engraçado como é que marcam, né? E aí, chegou um dos pacientes, cara, veio pro plano de saúde e tal. Você sabe quando o médico do plano de saúde chega no filantrópico, assim, o paciente do plano de saúde chega no filantrópico, o SUS, assim, ele, às vezes, a tendência é, tipo, pô, quero ser bem atendido aqui, né? Meu plano de saúde, para lá. Rapaz, sentou no meu consultório e falou assim, doutor, quero pedir um raio-x. Tô com pneumonia, quero pedir um raio-x. Eu falei, pois não, PA ou perfil? PA ou perfil que você quer? Aí ele ficou, não sei, PA ou perfil, o que é isso? Eu falei, não sei o que você tá pedindo. Eu só olhei no Google até a parte do raio-x. Você que tá pedindo, a pô. A incidência eu não estudei. Aí ele falou, não, pô, mas eu não sei. Eu falei, então o que é o médico aqui? Boa noite, tudo bem? Desse jeito, cara, isso regaçou. Aí assim, conversando, meu irmão, assim, cara. Você deu um banho nele mesmo, ele ficou... Aí, pô, porque assim, eu tenho que pedir, né, orientar, tá, etc. E quando chegou o raio-x, eu falei assim, então, toma aqui o raio-x que você pediu. Tá vendo? Consegue fazer alguma coisa? Não sei. Então, tá vendo como é que você precisa de um médico? Isso é maneiro. Então, assim, cara, eu acho que é um cuidado, porque, pô, pra tudo, né, cara? Você pode orientar o paciente. Eu duvido que esse cara esqueceu disso na vida dele, cara. Com certeza. Não raio-x, né, velho? Pô, é muito importante o raio-x. Mas sem dúvida nenhuma, a pneumonia com raio-x é pra avaliar a complicação da pneumonia. Sem dúvida. Não é pra, pô, investigação, sem dúvida. E confirmar o diagnóstico, sem dúvida. Mas complicação também. Mas não é pra vou pedir pra ver se tem. Não, tem história clínica do paciente. Você vai solicitar se houver uma suspeita clínica fundamentada, né? Não é... Tem uma galera que quer escanear o paciente, né? Tentar achar alguma coisa. Exato. Não é isso complementar, não. Vou pedir um raio-x, uma TC de tórax, uma cultura de urina. Mas vamos fazer uma ressalva sobre radiografia aqui também, né? Lembrar que o exame não tem uma sensibilidade e uma especificidade de 100%. Sim. Então, não só porque eu tenho radiografia aqui, inicialmente, ou porventura ali na minha sobreposição de imagens, eu achei que não tem nada, e o paciente tem uma clínica exuberante, tem toda a sintomatologia, que eu vou entender. No raio-x tá limpo, não tenho pneumonia. Eu não posso ter essa certeza. Eu também não posso levar isso como consideração. Não é verdadeira. Né? Perfeito. Se a sua suspeita clínica é alta, você continua investigando, na verdade. Vamos bater naquela técnica, naquela falha que a gente sempre fala dos clínicos. A clínica é o quê? É soberana, meu amigo. A rainha, pô. A clínica é soberana. Agora, isso que você comentou, Pietro, do paciente que chega pedindo, vai ficar cada vez mais frequente, né, cara? A gente tem agora a inteligência artificial fazendo isso. Estava comentando isso agora. O paciente, ele consultava no Google antes. E no Google é um pouco mais difícil, né? É mais falho, né? Ele tem que pesquisar e ler a página, né? O chat GPT já é maior que muita gente aí. Sim, rapaz. Dá um banho. Então, assim, o médico tem que se preparar para isso, cara. Tem isso. O médico tem que estar preparado. Sem dúvida. É uma revolução gigante, né, cara? Em todas as áreas aí.
Agora a pergunta que eu falei, chat, é IPA ou perfil, perdão. E IPA é perfil sempre? Cara, sempre. Sempre que você for avaliar, você nunca vai avaliar uma incidência isolada, né? Você tem que avaliar a profundidade, a posição daquele achado que você está encontrando ali. Então, encontrou uma consolidação. Ela está posterior, ela está anterior, isso você só vai ver se você analisar de perfil, né? Eventualmente, uma consolidação de base bem posterior, você pode não ver numa incidência posterior anterior. Então, tem que combinar, sim. A gente está falando de radiografia, e a radiografia é amplamente disseminada. Aí você está trabalhando numa UPA, né, tem acesso à radiografia. Então tem que solicitar corretamente, interpretar corretamente, né? Não pode ser assim, tá com tosse, febre, raio-x, e se não tiver nada não é pneumonia, né? Não é esse o caso. Tem que ser uma avaliação crítica, bem criteriosa. E aqui quer matar a gente, alguém que fala assim, e o raio-x, já olhou? Não saiu o laudo da radiografia ainda. Aí Porra, existe, pelo né? amor de Deus, isso não tem como existir, cara. Medicina errado. Pelo amor de Deus, isso é exame complementar básico. Qualquer médico que vai trabalhar no pronto-socorro em qualquer lugar tem que saber interpretar uma radiografia. A competência do médico generalista. Generalista, não é o radiologista que tem que laudar. Pelo amor, não saiu o laudo, pelo amor de Deus. Não existe. Isso não existe, né? Aí. Agora, uma coisa importante, né, Tim? A gente saber o seguinte, pneumonia. Eu posso ter pneumonia no cara de 40 anos, jovem, Sim. assintomático, como sem comorbidade, posso ter uma pneumonia no idoso, frágil, parará. Quais são esses grupos de risco, Pedrão, que mais pegam aí nesse diagnóstico? Cara, você comentou o idoso, né? O idoso frágil é um grupo de risco. Os pacientes imunossuprimidos, né? E além da população pediátrica, é claro que a gente sempre tem que ter uma atenção. E aí, não só é mais difícil, pode ser mais difícil fazer o diagnóstico por apresentações clínicas atípicas. E aí a gente não está falando de raio-x, de pneumonia atípica, não. Uma apresentação clínica atípica, menos exuberante, eventualmente, como o desfecho, né? Porque esse paciente, muitas vezes, vai chegar ali oligossintomático, mas ele é cheio de comorbidade e ele já tem uma disfunção orgânica ali apresentada e você não identifica. Então você deixa passar um quadro grave porque o paciente não tinha aquela clínica toda clássica da pneumonia. Então isso é extremamente importante, você está muito atento. Quando você está atendendo um paciente idoso com comorbidades ou um paciente jovem, mas imunossuprimido, e aí imunossuprimido existem muitas causas, né? Aquele paciente que usa corticoide durante um tempo prolongado. A gente tem que estar atento a apresentações atípicas aí de um quadro de pneumonia e a gente rapidamente tratar esse quadro para que ele não evolua com gravidade. O interessante é que às vezes no idoso, o quadro clínico que mais chama a atenção dele é a descompensação da doença que ele tem em decorrência do quadro agudo da pneumonia que ele teve. Então o que está mais exuberante naquela situação é a IC descompensada que ele teve pela pneumonia. E aí você está lá tratando a IC, mas a pneumonia está lá embaixo. Você não está tratando a causa base, e aí tá lá, cardio, ajuda nós. Tem a IC descompensada aqui, cardio. Vem aqui, cardio. E a pneumonia mesmo que estava ali sobreposta, você não viu. Como é que isso é? A clínica é brutal, né? Porque assim, tá tossindo, tosse. Aí, cara, a simples pergunta é secretiva, né? Se é seca. Então, assim, a gente sabe que insuficiência cardíaca não vai ter secreção. Não é só secretiva. Então, você vê que, cara, as pessoas, no PCAR de uma anamnese básica, acontece perda de um diagnóstico tão simples. Sim. Mas isso aí, cara, é treinamento. Isso é viés cognitivo. Perfeito. O cara quer apresentar o diagnóstico rápido ali. Então, ele bate alguns sintomas. Ele chegou num primeiro diagnóstico, ele se apega àquele primeiro diagnóstico e tem que ser aquilo. Ele abraça aquilo ali, né? E aí ele passa a negar qualquer informação. Esse é o ancoragem, né? Viés cognitivo de ancoragem. Eu adoro estudar sobre isso também, viés cognitivo. É sensacional, cara. E aí qualquer informação que venha que fale contra aquele diagnóstico, ele não quer nem ver. Ele descarta, isso aí. Ele deixa como secundário e vai na primeira linha dele, central ali. Então vamos falar de patógeno, então? Pedrão, quais são os principais patógenos ali? Vamos falar então de pneumonia de comunidade. Para pneumonia de comunidade, cara, a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma do pneumococo. Sempre ele, né? É o principal agente, né, bacteriano. Né? E então, se a gente pensa que o pneumococo, na maior parte das vezes, vai estar associado às pneumonias de comunidade, a gente tem que cobrir ele na hora de escolher o melhor tratamento, né? Mas a gente pode ter quadros, né, germes diferentes, atípicos, a gente chama de atípicos, clamídia e outros germes,
E aí a gente precisa pensar também na cobertura eventual desses outros germes. Além de vírus, é claro, a gente viu aí recentemente, né, o mundo inteiro passou por uma pandemia, uma pneumonia viral. Nada mais do que uma pneumonia viral, né? Influenza, a gente está vivendo agora. A gente está vivendo exatamente uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave por vírus, né? Por influenza. Exato. E principalmente ali para os pacientes imunossuprimidos, a gente tem fungos, né? Que podem cursar também com quadro de pneumonia. Então lembrar dessas 3 classes de patógenos aí, as bactérias, vírus e fungos. Com destaque ali do pneumococo. Sempre danado, não pode cobrir ele não pode deixar de cobrir ele não. E aí vamos lá, então... Vamos lá, chegou o paciente pra gente, a gente então fez o diagnóstico de pneumonia. Fizemos lá, o paciente tá com um quadro exuberante, tá com a clínica ali bonitinha, fizemos ali um exame complementar dele, veio com leucocitose, com desvio à esquerda, bonitinho, raio-x com infiltrado de consolidação. Estou diante de um diagnóstico de pneumonia. E aí, Pedrão, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que decidir? Qual que é a minha primeira coisa que eu tenho que pensar nesse momento que eu fiz o diagnóstico? E aí? Cara, o médico que tá ali no pronto atendimento e tem essa situação... A primeira decisão que ele tem que tomar é onde esse paciente vai ser tratado, para onde eu mando esse paciente, né? Então ele tem que definir se esse paciente pode ir para casa e fazer o tratamento em casa, um tratamento ambulatorial, ou se ele precisa ser internado. E se ele precisa ser internado, ele pode ficar numa enfermaria ou ele tem que ir para uma UTI. Então essa é a decisão inicial que o indivíduo vai ter que tomar frente a um paciente com pneumonia. E aí, para isso, ele pode lançar mão de alguns critérios aí, de uns scores que existem, que são muito disseminados, e hoje em dia não faz o menor sentido ficar decorando. Né? Você tem lá o PSI com vários indicadores, várias variáveis que são analisadas. Tem o CURB 65, que é mais simples, né? E aí o que a gente acaba para decorar, mas é mais rápido. Mas eu acho que não faz sentido você gastar a sua energia em decorar, porque o acesso é muito fácil. Dificilmente, né? Eventualmente você pode estar aí num lugar que não tem sinal de internet, não tem computador, não tem nada. Para esses casos você vai ter que decorar. Agora, na maior parte das vezes, você tem acesso a isso e busca uma calculadora ali que você joga as informações clínicas e ele já te dá o valor, né? E aí, com base nesses critérios, você define. Esse paciente é um paciente grave. Ele tem que estar internado. Se tem disfunção de órgão-alvo, esse paciente tem que estar internado numa UTI. Você está falando de um quadro de sepse, né? O que é isso? O cara tem pneumonia e está hipotenso, ele tem pneumonia e está lá com uma alteração da consciência, um rebaixamento do nível de consciência, uma disfunção ventilatória, teve que entubar ele, né? Então, nesses casos de sepse, você vai mandar esse cara para uma UTI, você não vai internar ele em qualquer lugar. E normalmente você vai conduzir aquele paciente que é jovem, sem comorbidade, sem nenhum sinal de complicação, ambulatorial. E nesse meio do caminho você vai avaliar se o paciente tem ou não tem, se está evoluindo bem ou não, para você internar ele, né? Maravilha. Então, CURB é o que a gente acaba mais usando na nossa prática clínica pela facilidade de acesso. Ele tem até uma certa sensibilidade, uma necessidade satisfatória. E é bem objetivo, né? O que faz a gente acabar... pontuação ser interna. Exatamente. Então vamos lá. Então, beleza. Fizemos o diagnóstico de pneumonia. Primeira decisão, então, que a gente tem que tomar. Vamos tratar esse cara ambulatorialmente. Vamos internar ele na enfermaria ou na UTI. E aí, vamos lá. Chegamos, então, no primeiro caso ali, que é um CURB. Calculamos o CURB do cara. Um paciente com 30 anos, sem comorbidades. Ele zerou o CURB. Zerou o CURB. E aí, a gente entendeu que a gente vai tratar esse cara ambulatorialmente. E aí, qual que é o antibiótico que eu vou fazer pra esse cara? Cara, se ele não tiver alergia, não tiver contraindicação, é a amoxicilina. Vai tratar ele com beta-lactâmico, né? Vai escolher a amoxicilina e tratar durante 5 dias, né? 1 grama de 8 em 8 horas, tratar durante 5 dias ambulatorialmente. Obviamente ele tem que ser reavaliado na unidade básica de saúde depois, né? Mas esse é um tratamento simples, sem comorbidade, sem complicação, paciente jovem, bem simples de tratar ambulatorial. Não tem amox. E aí? Aí você vai... Na verdade, antes de dizer qual é o tratamento, a gente precisa avaliar, e isso é importante, essa pergunta, Pedro. Foi bem interessante você fazer. Por quê? A gente sempre tem que pensar no que a gente tem no nosso serviço. Perfeito. Né? Então, a gente está falando aqui para muita gente. Então, tem uma galera que está aí nos grandes hospitais e que tem tudo, né? Mas tem uma galera que está lá naqueles rincões e mais afastado. Os caras têm que levar antibiótico no bolso. Pois é.
Então a gente pode lançar mão de quinolona respiratória, a gente tem outras opções aí que podem ser utilizadas também. Não é a primeira escolha, né? A primeira escolha é um beta-lactâmico, então a amoxicilina é um. A gente pode lançar mão aí de uma cefalosporina, que também é um beta-lactâmico, tipo ceftriaxone, né? Mas que não é oral, é injetável. Então aí muitas vezes o paciente pode ter que ficar internado ou fazer um esquema de hospital-dia por conta dessa questão de acesso a determinadas medicações. E aí a gente tem que ser bem crítico nisso, né? Porque o cara, ele não tinha indicação de estar tomando venoso, mas ele está tomando porque é a única opção. E faz parte, né? E macrolídeo? Tem um macrolídiozinho que a gente pode lançar. Macrolídeo a gente pode utilizar. A gente pode usar nesse caso que o paciente não tem comorbidade nenhuma, até como monoterapia também. Perfeito. Mas o macrolídeo ele é muito utilizado em associação ao beta-lactâmico, já quando a gente vai fazer uma terapia combinada. Aí a gente está falando de paciente idoso ou paciente com comorbidade. A gente pode lançar a mão dele já em combinação com o beta-lactâmico. Naquele paciente que você está com ele na mão, assim, o cara vai voltar, se ele tiver alguma complicação, ele vai te procurar. Dá para fazer um macrolídeo e ir avaliando esse paciente. Agora, não tem erro no beta-lactâmico. Você usar o beta-lactâmico, você vai cobrir a maior parte das pneumonias e o paciente vai ser bem tratado, né? Mas se esse mesmo cara chega pra gente já em outro cenário, na emergência, taque dispneico, saturando, você vê que já tá começando a pneumonia comunitária. Mas assim, você sabe, descartou viral, descartou fungo, mas era um cara, provavelmente um cara um pouco mais, às vezes, obesidade que você não diagnosticou, então você não deu não fez muita questão, etc. E o paciente foi para emergência, para esse manejo de via aérea, etc. Você peça mesmo antibiótico por ser comunitária, o que você vai fazer? Aí a gente já tá falando do cara que tem sinal de gravidade, né? Esse cara que tem sinal de gravidade, a gente já vai fazer terapia combinada. A gente não vai fazer monoterapia para ele. Então, a gente pode lançar mão, sim, do beta-lactâmico e macrolídeo. Agora, venoso e combinados, né? E, obviamente, né, esse cara, a gente tem que fazer todo um manejo dele sequencial ali, de análise, avaliação de via aérea, garantir ventilação adequada, perfusão adequada, e aí sim pensar também na terapia antimicrobiana. Lembrando que a gente não deve atrasar a terapia antimicrobiana, porque num quadro desse de sepse, o cara tem disfunção orgânica, a cada hora que a gente atrasa a terapia antimicrobiana, a gente está aumentando a mortalidade dele. E, idealmente, a gente tem que valorizar a coleta de culturas, nesse caso. Apesar da taxa de positividade não ser tão alta na pneumonia, mas uma hemocultura que vem positiva e te ajuda a descalonar esse tratamento depois é algo que vai ajudar muito na condução desse paciente. Então é aí que entra a diferença do emergencista lá que a gente estava conversando no início. O cara tem que lembrar disso. Poxa, mas tô correndo aqui, não vai dar. Cara, valoriza aquele paciente, valoriza aquela situação ali. Vai lá, você corre atrás. Pessoal, tem que colher a cultura aqui, mas não pode atrasar o antibiótico. Então você tem que ficar em cima disso, né? Lembrar que a gente tem também a hemocultura, né? Que o Pedrão já falou. Você estava falando da hemocultura, sim, né? Sim. Hemocultura, realmente, o que o Pedrão trouxe aqui, essa questão da taxa de positividade ser baixa, né? Gira em torno de 9 a 10% das hemoculturas para pneumonia. Mas aí a gente tem também a cultura de aspirado traqueal, que é uma coisa que ajuda a gente. E aí eu estava lendo recentemente que 70% das pneumonias por pneumococo vão dar positivo na cultura. Sim. Então é uma taxa considerável, assim. Então esse paciente que vai ser internado, que vai para manejo de via aérea, esse paciente que tem sinais de gravidade, ele é indicado a gente escolher fazer a coleta de aspirado traqueal. Mas sempre com o que o Pedrão falou ali, não atrasar o antibiótico. Não colhi cultura aqui, vou atrasar. Não. Tô esperando juntar a secreção pra eu aspirar, né? Exato, aí não. Lógico, a gente tá falando de um serviço de excelência. Tá sem antibiótico. Muito bom. Exato, a gente tá falando de serviço de excelência. Você tem todo o aparato ali pra você fazer o melhor que você pode fazer. Aí você colhe cultura e começa o antibiótico. Não tem cultura, não tem, ninguém sabe colher, ninguém nunca colheu. Beleza, vamos empiricamente, antibiótico e vamos tratar esse cara. Então é importante essa questão. Só que aí não deixa de colher a cultura. Isso aí, quando tiver alguém... Mesmo assim, colhe a cultura. Porque tem aquela galera que pensa, agora que já começou o antibiótico, eu não vou colher mais. E se fosse outro bicho? Tem que colher. E se tivesse outro bicho? Uma parada interessante, por exemplo, esse cara, você não esperaria que esse cara jovem tivesse um quadro tão florido de pneumonia, até grave dessa forma. Era um cara que você, por exemplo, já ia direto pra tomografia, Pedrão, ou você é um cara que vai pra raio-x e eu vou a tomografia depois? Cara, se você tá diante de um quadro
estranho, um quadro que não faz sentido, eu acho que você tem que lançar mão do seu arsenal diagnóstico, né? Então, cara jovem que não era para ter um quadro séptico, tá grave e tem, por que ele tem? Ou ele tem uma comorbidade que ele não conhece? Ele é um imunossuprimido que não tem diagnóstico e não faz tratamento? Então a gente precisa buscar aí, se você está num serviço que tem lá, eu acho que o raio-x ele vai ser o exame inicial. Sim. Você vai acabar fazendo, né? Ninguém vai pensar na tomografia antes Muito de fazer rápido, um raio-x. Né? É muito rápido, faz no leito, né? Mesmo para o paciente grave. Agora, se o raio-x trouxe poucas informações, não ajudou em nada, esse cara merece uma tomografia de tórax, investigar. Ou uma pneumonia complicada, já está lá com empiema pleural, né? Tem uma complicação da pneumonia, ou a causa dessa pneumonia não está bem esclarecida ali, não é uma simples pneumonia de comunidade. Uma coisa interessante também a gente comentar que quando a gente faz a tomografia de tórax, raramente, e eu não quero ver partes móveis, não quero ver nada disso, raramente eu vou precisar de contraste. Sim. Eu tô querendo ver parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar eu vejo muito bem na tomografia sem contraste. Não, vai ser mais rápido. Derrame pleural considerável você vai ver também. Vai ver tudo. Então, quer dizer, o exame que dá pra gente segurar a mão do contraste rapidinho ali, então a gente consegue fazer esse manejo muito bem, né? E é tão com contraste e contraste, sem contraste, né? Sim, tem. Só pra forçar. Se você quer ver outras coisas, se você quiser outras coisas, outros diagnósticos diferenciais, outra coisa ali. Vamos lá, então estamos diante desse paciente que a gente internou. Calma, só pra gente confirmar então. Vamos Então lá. o diagnóstico seria o antibiótico seria dupla terapia. Beta-lactam com macrolídeo, então, fechou? Beta-lactâmico com macrolídeo, ou você pode lançar mão de uma quinolona respiratória já também, entra. como levofloxacino, pode ser utilizado também. E aí, lembrando que a gente está falando de pneumonia comunitária. E, obviamente, é importante você avaliar o perfil epidemiológico e de resistência daquela região que você está atuando, né? Isso a gente está falando de diretrizes para o Brasil. Sim. Agora, tem regiões em que a gente tem lá uma frequência elevada de MARSA de comunidade. Então, você tem que avaliar o perfil epidemiológico daquela região. E se a gente estiver falando de pneumonia hospitalar, aí é outra história. Então, um paciente que recebeu alta hospitalar recentemente e retorna com um quadro de pneumonia é outra coisa. A gente tem a tendência de evitar um pouco quinolona, né, cara? Pra não, porque não fazer tanta Induz resistência, né? Mas se bem aplicada, eu gosto. Eu gosto da quinolona respiratória. Ela, quando bem aplicada, um paciente ali que interna na enfermaria, que tem uma potencialzinha de gravidade, porque você descalona muito fácil pra ir pra casa. Eu faço muito isso. Então eu interno o cara, né? Fácil, começa a quinolona respiratória, ele responde 48 horas muito bem clinicamente. Poxa, eu só termino o levozinho pro oral e vai embora. Então eu consigo fazer muito essa ponte de terapia venosa pra terapia oral com quinolona respiratória. Então acho que ela bem indicada, ela vai bem. Lembrar que ela não é uma coisa extremamente acessível, não. A quinolona respiratória machuca um pouquinho bolsas, que a gente tá falando de situação de SUS de Brasil aqui. É um pouquinho mais salgadinho, né? Não é uma coisa tão simples assim pra gente. Pro cara ir embora com um beta-lactâmico, ele pega na unidade básica de saúde. Exato. Né? Você consegue mandar ele pra casa com isso. E o idoso com quinolona, hein? É uma discussão boa também, né? E aí? Você tem essa bater no peito e toma idoso quinolona com qualquer idoso assim? Como é que é? Mas Eu já vi algumas crises convulsivas com quinolona. Diminuiu o limiar convulsivo, né? Cara, eu, por exemplo, falar da minha prática clínica, eu nunca vi. Não sei se você já viu. Por causa de quinolona, não. Eu já vi com meropenem, com outras drogas, mas com quinolona eu não tenho essa experiência, não. Apesar de ser descrito realmente. Cara, assim, pensando no paciente grave ali, eu não teria restrição em usar, não. Você tem essa opção, o cara é alérgico à penicilina, eventualmente, usa quinolona respiratória. Agora, o cara é epiléptico, tá descompensado, teve crise, você tem o beta-lactâmico, aí beleza, você não vai lançar a mão de uma droga que pode complicar a situação dele, né? Mas eu usaria, assim, sem muita restrição, sabe? Uma coisa interessante, quando a gente fala de pneumonia de comunidade, a gente sabe que geralmente a pseudomonas é um germe geralmente hospitalar. Sim. Mas existe um grupo de pacientes ali que ele tem uma pneumonia de comunidade e a gente vai ter uma vigilância maior para cobrir pseudomonas desse cara. E aí, Pedrão, que tipo de paciente é esse? Vou cobrir pseudomonas para todo mundo? Quem é esse paciente que eu vou entender que ele tem o maior risco de ter uma colonização ou essa pneumonia dele é por pseudomonas e eu já vou tratar uma pseudomonas pensando no cara que veio de comunidade, veio de casa? Sim, sim. Cara, você tem que pensar em pseudomonas sempre que o paciente tem uma doença estrutural no pulmão. Então, DPOC, aquele cara que é tabagista, tem lá um enfisema pulmonar importante,
você precisa lembrar de cobertura para pseudomonas nesse paciente. Fibrose cística, o paciente asmático, né? Qualquer paciente que tenha ali uma alteração estrutural. Bronquiectasia grave. Bronquiectasia, porque a gente sabe que esse patógeno está relacionado a alterações estruturais da via aérea. Então, para esses pacientes, a gente precisa já pensar em drogas que tenham cobertura para pseudomonas também. Perfeito. E esse tipo de paciente, então a gente vai para um TASO, um cefepime, uma cefa de quarta, né? Isso. Então a gente vai para esse grupo de pacientes aí. Que são os beta-lactâmicos, né? Tá na Sim, classe dos beta-lactâmicos, só que atividade com antipseudomonas. atividade antipseudomonas. Perfeito. E aí vamos lá. Então a gente tem algumas coisas interessantes que a gente vai sugerir alguns patógenos. Eu acho essa parte muito interessante. Por exemplo, chegou pra gente um paciente, ele é jovem, mas a pneumonia dele é rapidamente progressiva, extremamente grave. E aí eu fiz uma radiografia de tórax no cara, tem lá pneumatoceles. Aí você tem que pensar necrotizante. E aí, pra onde eu vou? Vou pensar o quê? Estafilococcus. Tem que piscar. Pneumonia necrotizante, tem pneumatoceles, eu vou ter que pensar no estáfilo, não tem jeito. Acho que isso que você falou é importante, né? Rapidamente progressivo. Você não espera, né? A pneumonia geralmente é um quadro que o corpo tolera bem. Você é um pouco arrastado no início. Estáfilo não, né? Você vê que aquela evolução muito abrupta, né, cara? Então você tem quadro grave, não evoluiu muito rápido, cara. Você tem que pensar, não tem jeito. Normalmente é um quadro de disseminação hematogênica, o cara tem lá uma bacteremia importante, uma resposta inflamatória importante, né? Vai estar grave, né? O paciente vai evoluir com gravidade rápido. Sim. Temos outro padrão radiológico ali, a pneumonia do lobo pesado. Tô botando um monte de coisa didática aqui. Pneumonia do lobo pesado, lembrando da Klebsiella, que geralmente dá essa pneumonia do lobo pesado. E aí, geralmente, ela vem com um quadro grave e associado a alterações do sódio. Geralmente, o paciente tem hiponatremia. Então, a gente vê muito isso em questão de prova de residência. Isso é pro cara que tá fazendo prova de residência. E falando em prova de residência, Pietro. Isso aí. O que nós temos que trazer pro nosso ouvinte aqui, Pietro? Lembrar que isso e mais outras, a necessidade de você estar muito muito preparado para a residência cada vez maior, né? Então a gente sabe que a Medway, se precisar de alguém que pode te ajudar, uma equipe preparada, totalmente responsável com a sua formação, de estruturar seu estudo, de preparar para a prova, é a Medway, né, cara? É a Medway, cara. É a Medway. O grupo de residência médica top do mercado aí, galera. Tem cupom EmergenCast lá, só entrar, botar o cupom EmergenCast, vai ter acesso a tudo. O banco de dados de questão da Medway, né? A estrutura deles lá, que é espetacular, a inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial da Medway é muito sensacional. Você vai fazendo as questões e ela vai guardando ali aquele tema que você foi bem ou não. E ela te fala, ó, esse tema aqui você não foi bem não. Daqui a 3 meses você tem que revisar esse assunto. Pô, cara, aqui até seu estudo, meu amigo. Na nossa época tinha isso? Não tinha. Não tinha nada, né, mano? Ela tomando porrada ali, ó, o tempo inteiro tomando porrada. Ai, revisa não sei quanto tempo. Ela da sua cabeça. Revisa quanto tem. Então a Medway tá aí. Tá tudo ruim. Rapaz. Tudo tranquilo, tá tranquilo, deu nada. Então a Medway tá aí pra ajudar, cupom EmergenCast pra todo mundo. Mas o cara não vai fazer residência e aí ele precisa trabalhar. Ele lá, Clube 65. O que é cada um deles? Clube 65. Não dá pra decorar, e aí? O aplicativo. CalcMed, meu amigo. O cara tem aplicativo pra tudo, ele bota lá, tem o score, tem o Clube 65, tem o PSI, tem todos os scores que a gente tá falando aqui. Na sua mão, no seu celularzinho aqui, ó, você vai botar o score CalcMed ali e também tem cupom, pô. Na palma da mão. Cupom EmergenCast, pra igual o Pedrão falou lá, olha, poxa, aí se você tiver num lugar que você tá longe pra caramba e não tem internet, precisa decorar? Tem, se você não tiver a CalcMed no telefone. Se tiver a CalcMed, não precisa. Fica muito mais fácil. Não precisa, fica muito mais fácil. E também tem que falar que, provavelmente, hoje é 2 de junho, né? Então, quem vai pagar multa porque não declarou, já entra em contato com a DocStage. Tem a DocStage aqui, porque ó. Os caras são férias demais, são nossos contadores. Esqueceu a data de imposto de renda? Já dançou, você já dançou, irmão. Mas tenta correr atrás aqui que a DocStage te ajuda. Pergunta eles lá desesperado, o que eu faço agora? O meu, pela primeira vez, deu restituição de imposto de renda. Então bate também. Que isso? Nunca vi isso, cara. Vou botar uma cervejada na mesa aqui no próximo, que nunca vi. Sempre paguei imposto de renda pela primeira vez. R$10. Aí, mas, pô. DocStage fazendo R$10 que vem aqui, ó. DocStage fazendo restituir imposto de renda. Aí, quer ganhar imposto, quer ganhar dinheiro? DocStage, pô. É sempre. Só de não ter que pagar já tá no lucro. Né? Exatamente, rapaz. Na hora que falou, na hora que meu contador deu lá, ó, restituição. Eu falei, que isso? O governo tá me dando dinheiro, rapaz, é diferente, tô acostumado com isso não.
E onde é que nós estávamos mesmo? Que a gente fez o nosso jabá. Você falou do álcool pesado. Tava falando dos padrões de pneumonia. E vamos falar um pouquinho de uma complicação que é extremamente comum na pneumonia. Extremamente não, que é comum, que é o derrame pleural. Sim. Derrame pleural parapneumônico. E aí, quando é que a gente vai desconfiar? É fácil ver na radiografia? Ele já aparece de cara? Como é que é isso aí, Pedrão, na nossa prática clínica? Não, na verdade, assim, desconfiar, a gente vai desconfiar, né? Naquele caso que não evolui bem, então você tá tratando ali o paciente, tá com uma terapia adequada, o paciente não melhora, ele tem uma dor ventilatória dependente, que é aquilo que você citou no início, que é a dor que ele vai apresentar com derrame pleural, o exame físico. E aí, cara, examinar o paciente é fundamental, a gente lembrar isso para os estudantes, para os médicos que estão indo para o mercado agora, né? Aquela prática de só replicar ali o exame físico anterior, então não pode. Você tem que reavaliar o seu paciente e examinar de novo, porque de repente uma complicação como essa, você vai identificar lá porque aboliu a ausculta, né? Você vai identificar por uma análise de frêmito tóraco-vocal, eventualmente. Tá suspeitando ali, a ausculta tá abolida, né? Percussão torácica. Então tem que examinar o paciente. E a gente suspeita de uma complicação como um derrame pleural nesse caso, que não evolui, que começa a apresentar uma sintomatologia diferente da inicial, e aí precisa investigar. Aí precisa avaliar se esse derrame é possível puncionar, para a gente fazer uma análise do líquido, coletar a cultura desse líquido e definir o tratamento, né? Se é necessário alguma intervenção específica para o derrame. Tem que fazer uma toracocentese de alívio, tem que esvaziar ali esse derrame ou não é necessário. E entra a análise radiológica nisso aí também, né, Pietro? Até para definir se vai ser funcionável ou não, a gente tem que lançar a mão, às vezes, de um raio-x, fazer um raio-x em decúbito lateral. Para quem vai fazer prova aí também, Laurel, né? O nome, se vê Laurel na prova, você já sabe do que tá falando. Isso aí. Para avaliar, né? Se a lâmina for maior que 1 centímetro, o derrame é puncionável. Então, pro derrame pleural, eu penso que você tem que imaginar o derrame pleural como um foco infeccioso mantido. Então, se ele não for resolvido, você não vai resolver o quadro infeccioso, porque o antibiótico não entra ali, não circula ali. Assim como os abscessos, né? Então, se o paciente desenvolve um abscesso pulmonar, a mesma coisa. Tem que buscar a resolução para aquele quadro ali. E aí, às vezes, esse derrame pleural, se não abordado previamente, né, precocemente, ele locula. Sim. Então, aí o paciente vai ter que fazer uma decorticação pulmonar, e aí, às vezes, faz uma fibrose pulmonar, o paciente tem uma dificuldade de expandir o pulmão, aí é terrível, né? Aí é tudo que a gente não quer. Imagina você ter que raspar um pulmão infectado e aquilo ter que cicatrizar depois, né? É horrível. Horrível. Em algumas situações é o que sobra pra gente, né? Pra conseguir tirar, né? Pra melhorar esse paciente. Então, derrame pleural é uma coisa interessante de falar também, que eu lembro sempre que a gente tinha essa pegadinha de prova de residência, cara. Falava assim, qual que é a principal causa de derrame pleural na pneumonia? Qual que é o germe principal? Aí vai a gente bonitão na época da residência. Estafilococcus. Não, lembrar que percentualmente, a chance de uma pneumonia por Staphylococcus fazer derrame é maior. Só que o N de pneumonias na nossa prática clínica por pneumococo e por Staphylo é muito discrepante. Então eu tenho a cada 100 pneumonias por pneumococo, não é o número absoluto que eu tô falando aqui, tá? Não é da minha cabeça, dando um exemplo. A cada 100 pneumonias por pneumococo eu tenho, sei lá, vamos supor, 10 por Staphylo. Só que 50% das de Staphylo cursa com derrame pleural. 20% das pneumococo cursa com derrame pleural. Então qual que é o maior número? Os 20% daqui, porque em número absoluto é o maior número de pneumonia que eu tenho. Então a maioria das derrame pleural eu vou pensar ainda no pneumococo, ainda que percentualmente eu tenho o Staphylo como um potencial patógeno ali que eu tenho que observar. Maravilha. Estamos andando bem, hein? Estamos andando bem. Pedrão, pergunta aqui agora, hein? Pesada pra você. Pesada? Lá vem. Pesada. Ainda temos lugar, e como é que a gente vai usar a procalcitonina? Legal. Cara, procalcitonina tem lugar. Tem lugar. Não tem em todo lugar, né? Disponível. A disponibilidade dela. A procalcitonina tem o seu lugar. Então o que a gente tem que analisar é isso. Disponibilidade. É possível usar numa UPA? Dificilmente vai ter. A galera que trabalha aí na UPA não vai encontrar. Nem todo hospital, cara. Nem todo hospital. Agora, se você tem a procalcitonina, é bem interessante para você, inclusive, avaliar a hora de terminar o antibiótico.
Então, muitas vezes, não é o emergencista que vai usar. O emergencista não precisa ficar muito preocupado com a procalcitonina no momento de iniciar o antibiótico, não. Ela é muito útil para você avaliar a hora de finalizar. Você já tem um paciente que está evoluindo com uma melhora clínica, a procalcitonina baixou, dá para terminar o antibiótico e dar alta para esse cara com muito mais tranquilidade. Agora, lá na emergência, você não vai iniciar o antibiótico só se tiver com procalcitonina alta, ou só se tiver com PCR alto, só se tiver leucocitose. Não. É uma análise clínica global, história, exame físico, que vai te levar a essa decisão. Nunca um dado isolado vai ser definidor nessa tomada de decisão, né? E quando você acha que o cara tem que pensar em pedir um BNP? Cara, nesse caso, é para diagnóstico diferencial de dispneia, né? Então, assim, esse paciente que tem lá e aí você vai falar disso muito melhor do que eu, né? Mas esse cara tem uma insuficiência cardíaca de base já. Chegou por conta parece ser uma insuficiência cardíaca descompensada. De repente, o BNP ajuda para o diagnóstico diferencial. O que está levando esse cara a ter dispneia ou não, né? Então, nessas situações, o BNP tem sido útil também, ajudar a gente a diferenciar, assim, pô, por que esse cara tá dispneico? Ele tem 2 problemas respiratórios ali que podem levar à complicação respiratória. Qual é o que tá? É o cardíaco ou é realmente o quadro infeccioso? Então, o BNP ajuda a gente nessa tomada de decisão também. Eu tenho que forçar a barra aqui no diurético ou é no antibiótico que eu tenho que pensar em trocar e reavaliar, né? E às vezes o próprio diurético, isso acontece muitas vezes. Tá lá, o paciente se apresenta como aquela IC descompensada. Aí você faz um diurético, na hora que baixa o diurético, a congestão, fica a consolidação lá. Aí na hora que você tirou a congestão, você viu a consolidação, opa, a pneumonia aqui onde ela tava, aqui embaixo. Atrás da congestão. Isso acontece, né, Pietro? Comum. O da CAS lá. E dedímero? Tô empolgado hoje. Diagnóstico diferencial, né? Dedímero? Entra, claro. E, tipo assim, o que acontece? Cara, história clínica, né, velho? Porque assim, o tempo de evolução, né? Porque muitas vezes, cara, vamos dizer, tem pacientes nossos que, cara, não são, por exemplo, paciente, sei lá, uma hemofilia, por exemplo, né? Uma trombofilia, perdão. Cara, o paciente pode ter um TEP crônico Sim. e fazer uma pneumonia. Né? E o dedímero só vai atrapalhar demais, né? Então, usa anticoagulante, não usa, mas assim, o tempo de evolução da pneumonia. Então, a gente levar aqui, pô, o paciente que abriu um TEP. A gente sabe que é súbito, né? Porque tudo que é vascular é súbito na medicina. Então, TEP. Pô, veio com saturano, veio com taquispneia. Cara, tem pneumonia associada ou não? A história clínica diz tudo, né? Então, dedímero... E aí complica lá, por exemplo, você pode ter febre no TEP. Né? Você pode infarto pulmonar, você pode ter um cara com dispneia, de saturano e com febre. E aí? Né? Vai bater lá no PS, o primeiro diagnóstico vem na cabeça é pneumonia. Mas, eventualmente, a culpa é do TEP. Então, assim, o dedímero, ele entra nessas situações de diagnóstico diferencial. O diagnóstico não está claro, não está evidente, a gente precisa pensar, lançar mão de estratégias para pensar em outras causas. Eu costumo dizer para os alunos sempre, nessas conversas que a gente tem lá sobre como que a gente consegue melhorar a nossa performance no raciocínio clínico e tudo, e aí na questão dos vieses cognitivos, né? Que você tem que ter sempre 3 diagnósticos na cabeça. Nunca fica com um só. Então, assim, o paciente chegou para você, tenha 3 diagnósticos na cabeça para aquela situação, hipóteses, né? Hipóteses diagnósticas. E se pergunta o tempo todo por que você pode estar errando. Que aí você vai treinando a sua mente ali a não se acomodar com um diagnóstico só e nem aceitar só o que fala a favor dele, né? Então você pergunta sempre assim, por que eu posso estar errado? E tenta você mesmo, ou pede para outra pessoa, né? Chega lá, Pietro, cara, minhas hipóteses são essas aqui para esse caso. O que você enxerga aí que eu posso estar errando? E é assim que a gente vai avançando e vai aprendendo no dia a dia, né? Tem mais 2 anos que eu vou perguntar, hein? Tem o quê? quê? PCR. PCR? Pra todo mundo? Cara, PCR é um marcador inflamatório, né? Proteína C reativa. Um marcador, uma proteína de fase aguda. PCR tá 40. Adianta alguma coisa? PCR de 40 não significa nada pra você de forma isolada, né? Agora,
Minha unha tá inflamada aqui, meu PCR vai estar 40, pô. É um marcador inflamatório. Sua unha tem um dedão desse tamanho. Inflamadinho aqui, eu joguei bola, inflamou, 40 PCR. Chutei a quina, 40. Mas tinha 200. É um marcador inflamatório. A doença é inflamatória. Então, se você tem lá uma pneumonia com um comprometimento mais sistêmico, espera-se que você tenha um PCR elevado. Mas um PCR baixo também não te exclui diagnóstico de pneumonia. Você pode ter uma pneumonia, não está com uma resposta inflamatória tão exuberante, sistêmica tão exuberante, o PCR não está tão alto. Então, assim, você não vai definir tratamento nenhum com base no PCR. Ele serve, assim como a procalcitonina, muito mais para você acompanhar esse paciente. A resposta inflamatória que tinha um PCR de 200 no primeiro dia, agora é 100, 80, 70, está caindo com o seu tratamento, o paciente está melhorando clinicamente, parou de ter febre, que é outro sinal inflamatório, o tratamento está funcionando, esse paciente está evoluindo bem. Agora, o PCR isolado, então assim, para o emergencista, né, o cara que está no primeiro atendimento, é importante pedir? É importante pedir porque vai ser importante comparar. Então, se eu estou no terceiro dia de tratamento e eu quero comparar com o primeiro, eu só vou comparar se o cara tiver pedido, né? Mas lá no primeiro dia não tem muita importância para a tomada de decisão, não. Lactato. Você tá aqui pedindo exame, né? Vamos lá. Cara, sabe que interessante? Não, mas lactato é interessante. Porque assim, cara, o que acontece? Rapaz, esse cara formou agora. Ele tem essas dúvidas, tô te falando, cara. Sim. Porque esse cara vai ficar lá um monte de exame. Ele vai Pelo falar assim, amor de Deus, não, aí, exame. não pede o EAS pra pneumonia, não. Pelo amor de Deus. Tem isso, né? O cara chega com tosse, isso aqui. Por isso que o cara dá esse diagnóstico de uma pneumonia. Porque vem um O cara pega o EAS lá do nada. O cara tá com pneumonia, tosse, falta de espinéia, o cara mete o EAS lá. Pelo amor de Deus, por que esse EAS tá fazendo aí, cara? Nossa, cara, se ele vir positivo, você não vai tratar porque é bactéria assintomática. Se ele vir negativo, não vai, cara. Então não pede, não tem que estar ali. O exame que o resultado dele indifere e não vai mudar sua conduta, ele é completamente desnecessário. Então você não vai pedir um EAS A pra pergunta pneumonia. é essa, é assim, O que ele tá fazendo aí? que esse exame vai alterar a minha conduta? Exato. Se ele não vai alterar, ele é dispensável. Indispensável, totalmente. É, porque assim, pô, o cara pega um hemograma, raio-x pra pneumonia, pede um EAS, o cara assim, tá olhando, Não faz sentido, tá cara. olhando pro sul, tá ligado? Tá olhando pro lado, olha pro sul. Mesma coisa, tá tô procurando. no Itu, hemograma, Paraná, daqui a pouco peço um raio-x, mesma coisa. É. Ah, vou fazer um tudograma. E vou te falar, quantos Isso faz pacientes que sentido. vai na UPA com qualquer queixa, sei lá, inespecífica e sai com diagnóstico de Itu. Ela tá tomando antibiótico pra casa. E Mas isso é absurdo, cara. É isso que a gente estava comentando no início, quando a gente fala sobre a importância do emergencista na emergência, que quando a gente fala sobre o emergencista na emergência, é o cara qualificado, né? É a mesma coisa do cardiologista na UTI coronária, é o cardiologista no ambulatório de cardiologia, o cirurgião fazendo cirurgia, pô, eu não vou lá operar uma apendicite, não sou qualificado para isso, né? Isso aí. Imagina só, a gente dá na cabeça aí que não, o médico ele pode atuar em qualquer área da medicina porque o código de ética diz isso, então eu vou lá abrir a barriga. Vou anestesiar os outros aqui. Pô, não dá. Então, aí você reduz complicação e reduz custo do serviço, porque a gente tá brincando aqui, mas você pedir um hemograma tem custo. Sim. Você pedir um EAS que não tinha indicação, tem custo. E aí, na hora que você vai fazer o levantamento no seu hospital, em todos os plantões, ali, durante um mês, quantos hemogramas foram solicitados desnecessariamente? Sim. E de 10 em 10 reais, você vai gerando um custo que faz diferença, né? Sei lá, a cada 30 hemogramas você pagaria uma tomografia? É isso aí. Que era necessária, né? Isso aí. Então é importante. Agora o lactato que você comentou. Se a gente rodou e não falou do não vamos lactato. esquecer dele, não. Porque ele é importante. Sim, sim. Principalmente naqueles pacientes que tenham um comprometimento, tenham sinais de gravidade. Para aquele paciente que você vai tratar ambulatorialmente, esquece, né? Esse não tem porquê. Mas o lactato é um marcador importante de perfusão tecidual. Então, se você quer avaliar se o seu paciente tem uma disfunção orgânica que talvez não esteja ali clinicamente tão exuberante ainda, né, como hipotensão grave, rebaixamento do nível de consciência, mas se ele tiver um lactato alto, isso já significa disfunção orgânica. Não vou internar lactato, né? Lactato. Vai internar o paciente, pede o lactato, porque ele faz parte da avaliação de disfunção orgânica. Da mesma forma como creatinina, né? Você vai avaliar a função renal desse paciente, avalia a função hemodinâmica, a perfusão dele também. Sabe que tem alguns perfis de pacientes que eles vão trazer pra gente um pouco mais de complicação em relação à antibioterapia por resistência. Por exemplo, clínica de diálise, casa de repouso. E Pedrão, quem é essa galera aí? Como é que a gente começa antibiótico?
Esses pacientes, a gente já vai entender eles como usuários crônicos do serviço de saúde, né? Então, é o equivalente ao paciente que está hospitalizado. Esse cara que vai na clínica de diálise 3 vezes por semana, ele está no ambiente hospitalar ali. Apesar de ser uma clínica, mas é um ambiente que a gente tem um perfil de colonização hospitalar. Então, para esse paciente, a gente já está pensando em outros esquemas antimicrobianos. E aí sim faz ainda mais sentido você conhecer o perfil de resistência, porque aí você tem diferentes perfis, né? Tem em determinado hospital, você tem lá um germe que só responde a meropenem. E em outro hospital, o perfil é de que as pneumonias são causadas por um germe que responde bem a tazocin. Então, cara, você vai começar a trabalhar no hospital, conhecer o perfil é importante. Conhecer o perfil daquele serviço. E a clínica de diálise tem muito disso, a quantidade de hemoculturas que são coletadas ali. Muito isso aí, o perfil epidemiológico. Uma vigilância muito importante em cima disso. Então, eu diria que é guiar pelo perfil do serviço. Não vai lá fazer terapia empírica para todo mundo, não, porque, assim, sem conhecer o perfil, né? Porque você vai sair dando meropenem e vancomicina para todo mundo, né? E aí, eventualmente, nem vai funcionar, né? Você precisaria de amicacina e polimixina. Torgena, ciftazinho, azabactam, aí começa a ter outro mundo, né? E aí você, né? A gente, durante a nossa formação aí, há anos atrás, usava meropenem lá uma vez ou outra. Nossa, hoje em dia qualquer boteco meropenem. E hoje a gente tá vendo o meropenem. Interessante porque a gente viu o meropenem surgir, né? A gente tava nos Sim, primeiros, meropenem, caraca, meropenem é o brabo. Hoje em dia meropenem é com açúcar da galera aqui. Era a bomba atômica, né? Antigamente, nossa, tá usando meropenem é o brabo. Hoje em dia... E é isso, a gente viu o meropenem surgir, a gente viu a resistência ao meropenem e a gente se assustou, né? Que era o germe pan-resistente da época, era aquele que era resistente ao meropenem. E agora a gente tá vendo outras opções. E aí, se essas outras opções forem utilizadas de maneira indiscriminada, a coisa vai evoluir dessa forma. Rapaz, tive um caso recente, conduzi lá recentemente na minha enfermaria, cara, o cara tinha uma pseudomonas resistente a todos os antibióticos, cara. É isso aí. Todos. A gente fez um off-label lá, que a gente botou um Torgena, mais amicacina junto, tentando fazer alguma coisa lá. Enfim, no final, deu certo. Mas, meu amigo, foi tenso, cara. O cara ficou inflamado durante muito tempo, ficou mantendo leucocitose, mantendo um quadro sintomatológico importante, assim. A gente assim, bicho, o que nós vamos fazer? Aí mandava cultura pro LACEN, testava não sei o que lá. Bicho, o que vem? Aí a infecta, faz uma fosfomicina junto aí, que não vem. Fomos tentando de tudo. Segurou, mas foi suado, cara. É aquele caso que você reza pro organismo do cara reagir. Rapaz, na hora que eu olhei o antibiograma assim, eu falei, e aí, meu amigo? Liguei pra CCH, eu falei, olha aqui. Saiu essa desgrama aqui, ó. O que eu faço? Mas isso é importante, cara. Esse relato seu é importante para as pessoas entenderem o que é o uso indiscriminado de antibiótico, né? É essa situação. Aí você imagina você ser o paciente ou seu familiar que está recebendo essa notícia. Sim. Ó, você tem uma infecção aqui, mas que não existe antibiótico que trata. Aí nós vamos falar sobre terminalidade por causa de infecção. Exato. Cara, sabe que a prova... E a família nem entende, tá? Porque a família veio e falou assim pra mim, doutor, mas a gente busca, nos Estados Unidos a gente busca. Eu falei, você não tá entendendo. Não existe em lugar nenhum do mundo. Não é nos Estados Unidos, não é Europa que a gente tá falando aqui. Não existe na medicina antibiótico que combate essa bactéria. Você não tá entendendo, inventaram isso aqui. Foi assustador, cara. Foi assustador. Foi um dos casos mais difíceis que eu tive de pan-resistência antibiótica, cara. Sabe que é engraçado? Loucura. A gente vê como é que a gente não sabe usar o antibiótico. Você vê, cara, vários itus multiresistentes a sensível a nitrofurantoína. Sim. Essa questão é interessante da sensibilidade. Aqueles que a gente deixou muito... Bactrim, incrível, né? Bactrim, a gente deixou ele inutilizado durante anos e anos porque ele era resistente a tudo. E agora, o tanto de estável tá vindo sensível a Bactrim. E a gente voltou ele como arsenal terapêutico. Doideira, né? A nitrofurantoína também. Chegou um momento que ela era resistente a tudo. Agora, um monte de infecção urinária sensível a nitro. Isso é uma alegria, né? Graças a Deus que vem, exatamente. Graças a Deus, assim, né? Se a memória dela fosse boa, ela tava ferrada. Ainda bem que ela se esquece. Ainda bem que ela esquece. Aí a importância do uso racional de antimicrobianos. Então, já que o Pietro botou duas situações na mesa, eu vou colocar uma situação aqui interessante. Pneumonia broncoaspirativa. Vou deixar duas perguntas. A primeira, toda broncoaspiração gera uma pneumonia? E se gerar pneumonia,
qual o antibiótico terapia que eu vou usar, para onde que eu vou, como é que eu faço. Perfeito, isso é importante, né, pro médico jovem aí, pro estudante. Nem toda broncoaspiração vai gerar uma pneumonia. Vai gerar uma pneumonite, provavelmente, um processo inflamatório, né? A pneumonia é uma doença que também cursa com inflamação, mas ela é infecciosa. A pneumonite não, ela é química, né? A pneumonite, você está ali regurgitando o conteúdo ácido do estômago e indo para sua via aérea, que isso não deveria acontecer, né? Então o epitélio não é preparado para isso. Assim como o refluxo, né? O epitélio do esôfago não é preparado para receber o conteúdo ácido, então você causa uma inflamação quando isso acontece. E no pulmão acontece a mesma coisa. Então uma pneumonite é esperada, uma inflamação da via aérea. Agora, você pode desenvolver uma pneumonia também. E aí você precisa fazer uma cobertura para germes de cavidade oral, de trato digestivo. Então aí você precisa incluir os gram-negativos na escolha do melhor antibiótico, né? Os anaeróbios de boca. Anaeróbios. Aquele que dá aquele bafinho gostosinho de manhã, sabe aquele bafinho matinal? Esse é o anaeróbio de boca aí, ó. Sabe que interessante, cara? Porque a pneumonite, ela pode dar febre, pode aumentar o PCR, pode aumentar a leucocitose, pode dar leucocitose. Então, assim, cara, diagnóstico é difícil. Você ver a pneumonite e falar, relaxa que é a pneumonite. Pedrada, é difícil, cara. Aí o feeling clínico ali do cara acompanhando diariamente, né? Simples, né? Aí tá, às vezes até assim, pelo que você vê de imagem radiológica, né, de comprometimento, ajuda muito nesse caso, né, Pedrão? Ajuda Porque o tanto que você broncoaspirou vai te dar uma noção do quanto que a pneumonite vai ser grave, né? Sim. E assim, se o seu paciente tá grave, não é nenhuma heresia, nenhum pecado você iniciar o antibiótico. O paciente tá grave, né? Ele fez ali, você tava manejando a via aérea, aconteceu uma broncoaspiração maciça, um quadro grave, o cara tá em ventilação difícil, tá hemodinamicamente instável, você não vai fazer isso, de dizer, não, é pneumonite, fica tranquilo e vai ficar sem antibiótico. Começa o antibiótico, de acordo com a evolução clínica dele. O importante é que esse paciente seja reavaliado de verdade. Então, a cada 12 horas, você tem que repensar o tratamento dele. E aí a gente está falando do paciente que está grave, seja na sala de emergência ou na UTI, né? Tem que repensar. Então, esse antibiótico é mesmo necessário? Ah, não, eu tenho que manter ainda. Beleza, mantém. Não, dá para pensar em suspender. O processo inflamatório já está respondendo muito rápido, porque o antibiótico ele vai levar 48 horas para fazer aquele quadro melhorar. Então, você pegou um paciente que com 12 horas, 24 horas, ele já respondeu ao tratamento, não foi o antibiótico que melhorou, né? Sim. Então, nesses casos, você precisa ponderar ali se de fato o antibiótico é necessário ou não. É essa pergunta que eu acho que você tem que responder diariamente, né? Avaliou seu paciente? Precisa manter o antibiótico ou não? Precisa manter lá um catéter ou não? Tudo isso o que a gente inseriu ali no tratamento do paciente, a gente precisa reavaliar diariamente se precisa ser mantido. Acho que esse é o maior desafio do médico que faz o acompanhamento. Porque o emergencista ele vai começar. Né? Ele começou, ele foi agressivo porque o paciente estava grave e isso era necessário. Mas muitas vezes não é ele que vai fazer essa reavaliação. Se o hospital tiver um fluxo legal, o paciente já está na UTI ou está na enfermaria. Ele vai ter que fazer isso naqueles serviços que ficam superlotados, que o paciente fica ali 3 dias na emergência, né? Aí o emergencista precisa também conhecer isso para dar esse segmento. A gente viveu isso em alguns serviços já na vida, né? Durante a formação. Graças a Deus a gente atua em serviços que funcionam bem, né? Hoje. Mas é muito difícil quando isso acontece na emergência, tá ali superlotado, né? Subestimada a equipe. E você precisa lembrar disso. Porque o paciente precisa do melhor cuidado. Né? Então, só pra gente bater o martelo. Cara, pneumonia na emergência. VNI faz sentido? Cara, faz sentido. Faz sentido porque a VNI, muitas vezes, por exemplo, um caso clássico em que a VNI reduz mortalidade, reduz tempo de internação, DPOC. O DPOC exacerbado. Então, o cara desenvolveu ali um processo infeccioso, uma pneumonia, e essa pneumonia, apesar dela não ser tão grave, ela descompensou o DPOC dele. E aí a VNI reduz a chance desse cara precisar ser entubado, reduz o tempo de internação dele no hospital e na UTI. Então faz muito sentido usar nesses casos. Paciente imunossuprimido, HIV, com pneumonia, faz sentido usar também.
O que não faz sentido é você pensar que a VNI vai resolver o problema. Então a VNI utilizou, teve resposta, excelente. Não respondeu, para de insistir. E o não respondeu 20 minutos você tem essa resposta. O paciente, você colocou ele na VNI, reduziu a frequência respiratória, está fazendo um volume corrente adequado, a oxigenação melhorou, beleza, funcionou. Melhorou a taquispneia, né? Tá mais confortável. Menos esforço respiratório. Agora, não funcionou, você não vai deixar ele 3, 4 horas na VNI. Para ter que ser entubado durante a madrugada. Insuficiência respiratória, já fadigado, já hipoxêmico. E aí sim, a VNI, ela pode ser utilizada, por exemplo, nesse paciente que você já percebeu que ele vai precisar ser intubado, como uma medida de otimizar ele para intubação. Você pode usar a VNI com FiO2 a 100% para pré-oxigenar bem esse cara, para ele ficar mais tranquilo ali durante o procedimento. Aquele paciente que já está agitado por hipoxemia, você garante uma oxigenação para preparar tudo com calma, mas não para empurrar para o próximo. Sim, sim. Uma coisa interessante é que eu até ia falar isso aqui, que o Pedro não tocou muito bem, a questão do antibiótico. Galera, um recado que a gente precisa deixar aqui. Cara, virulência da bactéria não é a mesma coisa que resistência antimicrobiana. A gente vê muito na emergência, chega um paciente sem comorbidade, sem nada, você estratificou o risco dele, viu empiricamente que ele merecia esses antibióticos. Aí porque o paciente em 12 horas ficou mais grave, já trocou o antibiótico. Aí em 12 horas de novo, trocou o antibiótico de novo. Não faz Não é assim que as coisas funcionam, pô. Se você fez a história do seu paciente, você viu que ele não tem fator de risco para um MARSA, ele não tem fator de risco para uma pseudomonas, você tratou aquela pneumonia de comunidade, cara, você tem que esperar o seu antibiótico fazer efeito. Às vezes a bactéria, ela é sensível ao antibiótico que você está usando, só que a virulência dela é muito grande. Então ela está gerando um estado pró-inflamatório muito grande no seu paciente, está gerando essas disfunções orgânicas da sepse, propriamente dita, mas isso não quer dizer que você tinha que botar meropenem em vanco para esse cara. Porque aí você bota meropenem em vanco, aí você faz uma nefrotoxicidade pela vanco, aí você faz uma catástrofe de eventos que você mesmo causou, sendo que o ceftriaxone desse cara tiraria ele desse quadro, ele só precisava de tempo para o organismo dele reagir. Então, essa questão de virulência da bactéria é uma coisa, resistência antimicrobiana é outra. A gente precisa ter uma análise crítica ali. Antibiótico, 42 horas de antibiótico, 42, 72, não melhorou? Beleza, vou escalonar. Tá respondendo bem? Beleza, não vou subir esse antibiótico. A importância dessa análise crítica da antibiótico terapia, né? Que a gente vê essas micelas. Às vezes um cara ele tá em 24 horas no pronto-socorro, já tem 4 esquemas de antibiótico diferentes. Já tomou uma dose de um, uma dose de outra, Você fala, o que é isso, cara? Não faz sentido, né? Isso é interessante. Agora, depois de 24 horas, o cara tá ainda chocado, ainda tá grave, depois de 24 horas, vocês vão esperar 48? É aquele negócio, se você tá dentro da literatura, tá bonitinho, tá empírico, ele não tem fator de risco pra outras coisas, você vai cobrir aquilo ali, cara. O que você precisa avaliar é se a decisão inicial foi tomada acertada corretamente. Isso aí, né? perfeito, excelente. Vai, bate-papo bom, hein? Bom, sensacional, meu Pegamos querido. tudo, hein? Opa, falando bastante. A gente fala, hein, cara. Pra quem tá assistindo aí, ó, se pegar esse bate-papo pra aprender... Isso aí. É isso não é à toa aí. que a gente nem ficou falando aqui, cada o que é o que é o seu foi batendo RP. papo. Isso aí você pega e lê. O resto aqui, o que você precisa saber tá aqui. Exatamente. Então vamos agradecer aí a presença Pedrão, do nosso querido Pedro Paulo, Pedrão meu amigo de Bravo. academia, meu parceiro no Meu parceiro de fisiculturismo. internato, minha dupla de internato. Eu que pô. agradeço. Cara, obrigado. Um prazer sempre. imenso, pô. Prazer imenso Pedrão, estar o aqui com a espaço gente. é seu aí pra divulgar seus projetos, Projeto aí, MD cara. Acadêmico, fica à massa, vontade, aí, Instagram pessoal, o que você quiser, Seu fica à jabá, vontade, seu faça o jabá. jabá aí. Eu agradeço, cara. Obrigado aí pelo convite de vocês. É sempre um prazer bater um papo aqui no Emergencast ou na academia, no corredor, tomando um café. É isso. Sempre um prazer. Bom, quem quiser acompanhar aí o Instagram pessoal é @Pedro S. Figueiredo, _S. Figueiredo, Pedro _S. Figueiredo no Instagram. A gente compartilha ali alguma coisa sobre medicina, sobre educação médica, bastante coisa. E a gente tem o projeto, @MD Acadêmico no Instagram também, que é um projeto voltado para o estudante de medicina. Então, aquele estudante de medicina que quer ter ali, que quer se diferenciar, que quer sair da média, quer potencializar o seu resultado, a gente vai ter um programa de mentoria, vai ter um programa de acompanhamento continuado desse estudante. E, né, para esse cenário que está se colocando, de um mercado de trabalho mais competitivo, algo que vai diferenciar esse estudante. Então, a gente vem estudando isso ao longo do tempo, quais são as estratégias que a gente tem para você se diferenciar, ter uma performance acadêmica melhor, aliando isso à saúde física, mental e vida pessoal.
A pergunta que esses programas que a gente desenvolve quer responder é possível você se formar em medicina bem, saudável e convivendo com a sua família? É isso que a gente quer ajudar os estudantes aí do Brasil. E já vamos deixar a resposta que é sim. É sim. A gente quer os três, todo dia academia, todo dia fazendo os seus esportes, fazendo seus hobbies, tendo todo tempo dia. Com a família. Todo dia. Dá pra fazer, mesmo assim, não deixando a medicina baseada em evidência, estudo, toda a carreira profissional, né, funcionando, tudo correndo bem, tudo equilibrado. Eu costumo dizer pra eles que não só é possível, dá pra fazer, como é importante que seja necessário. feito. A sua performance médica vai melhorar. Depende de tudo, exatamente. Se você estiver bem, se você estiver praticando atividade física. É isso. Meus queridos, obrigado. Até a próxima. Fiquem com a gente aí. Sigam as redes sociais. Fala aí, Pedro, você gosta de falar. Rapaziada, obrigado que teve com a gente aqui agora aqui no nosso podcast. Segue nas redes sociais, então é Imagincast, @Imagincast no Instagram, no Spotify, no YouTube, é o podcast. E acompanha a gente, OnlyFans é Vitinho, tá? Vitinho tem um quadro só dele, assim, especial, tem lá. Me dá um C, Cami, me dá um R. Pra quem quiser acompanhar, né? Isso eu não oriento, não recomendo, né? Valeu, galera, até a próxima, um grande abraço. Até a próxima, até mais.